Olá, jovens estudantes do sexto ano. Nessa aula a gente vai ver como reduzir duas frações ao mesmo denominador, ainda relacionado ao assunto de frações equivalentes. Vocês vão perceber que essa é uma propriedade importante, interessante, que vai nos possibilitar fazer comparações de frações de forma mais fácil e mais simples, e também vai nos proporcionar somar duas frações. Fiquem atentos aos exemplos e à explicação, e qualquer dúvida não deixe de perguntar. Então vamos para a aula. Para relembrar como encontrar frações equivalentes, aqui eu tenho dois exemplos. No primeiro, eu tenho que encontrar uma fração equivalente à fração 1 sobre 5, 1 quinto. E no segundo exemplo, eu tenho que encontrar uma fração equivalente à fração 5 sobre 25, ou 5/25avos, certo? No primeiro exemplo, a gente pode observar aqui que para eu encontrar uma fração equivalente a essa primeira fração, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um número qualquer. No caso, eu vou escolher aqui o número 3, por exemplo. Então, vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3. Quando eu multiplico o número de cima por 3, 1 vezes 3 eu encontro 3. Quando eu multiplico o número de baixo por 3, 5 vezes 3 eu encontro 15. Aí, nesse caso, eu descubro que 3 sobre 15 é uma fração equivalente a 1 sobre 5. Ou 1 sobre 5 é igual a 3 sobre 15. Quero encontrar uma fração equivalente a essa fração 5 sobre 25. Posso fazer também, igual eu fiz aqui na primeira fração, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um número qualquer. Só que nessa segunda fração, eu vou utilizar o método da simplificação. Ou seja, eu vou reduzir essa fração aqui a outra fração irredutível. Como é que eu vou fazer isso? Vou encontrar um número que eu consigo dividir tanto o número de cima, o numerador, quanto o número de baixo, o denominador. Quando eu for procurar um número que multiplica os dois ao mesmo tempo, eu vou encontrar o 5. Por que eu vou encontrar o 5? Porque pelos critérios de divisibilidade, eu sei que 5 eu consigo dividir para 5 e dar exato. E eu sei que o número 25 também é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 5. 5 dividido para 5 vai ser igual a 1. E 25 dividido para 5 é igual a 5. Nessa primeira fração aqui, nessa primeira fração, eu utilizei o método de ampliar a fração, multiplicando tanto o numerador, tanto o número de cima quanto o número de baixo, por um número qualquer. No caso, eu multipliquei pelo 3. Poderia ser qualquer outro número, poderia ser o 4, 5, 2. No segundo exemplo, eu utilizei o método de simplificar, de reduzir a fração. E como foi que eu reduzi? Eu dividi tanto o número de cima quanto o número de baixo por um mesmo número, que no caso foi o 5. 5 dividido para 5 é igual a 1, e 25 dividido para 5 é igual a 5. Reduz as frações ao mesmo denominador. Aqui eu tenho a fração 1/3 e aqui eu tenho a fração 1/4. E o que eu preciso fazer é o seguinte: eu tenho que obter uma fração equivalente a 1/3 e tenho que obter uma fração equivalente a 1/4. De modo que, nessas frações equivalentes que eu vou ter, eu preciso que o denominador da fração equivalente a 1/3 seja igual ao denominador da fração equivalente a 1/4. E como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar aquele método de multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo por um determinado número, tomando cuidado para que eu escolha o número correto. Por quê? Porque eu preciso, novamente, que o denominador das duas frações equivalentes sejam iguais. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, observando o seguinte, que quando eu tenho 3 vezes 4, eu encontro 12. E quando eu tenho 4 vezes 3, eu também encontro 12. Ou seja, nessa primeira fração aqui, eu vou multiplicar tanto o número de cima por 4
e o número de baixo também por 4. Já nessa segunda fração, eu vou multiplicar o número de cima por 3 e o número de baixo também por 3. Nessa primeira fração aqui, quando eu multiplico 1 vezes 4, eu encontro o número 4 como resposta. E quando eu multiplico 3 vezes 4, eu encontro 12. Já na segunda fração, quando eu multiplico 1 vezes 3, eu encontro 3. E quando eu multiplico 4 vezes 3, eu encontro 12. Dessa forma, eu posso observar o seguinte, que a fração equivalente que eu encontrei aqui da primeira fração 1/3, ela tem um denominador 12. E a fração equivalente da fração 1/4 que eu encontrei, ela também possui o denominador 12. Aqui é 4 sobre 12 e aqui é 3 sobre 12. Ou seja, eu consegui encontrar duas frações em que o denominador é 12. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com essas outras duas frações aqui. Então, vou fazer a mesma coisa com essas duas frações. Tenho que obter duas frações equivalentes em que os denominadores são iguais. Observem o que eu vou fazer. Eu vou observar aqui que o número de baixo dessa primeira fração é 5. Se o número de baixo dessa primeira fração é 5, então essa segunda fração aqui eu vou multiplicar por 5. Eu observo que o número de baixo dessa segunda fração é 2. Se o número de baixo dessa segunda fração é 2, eu vou multiplicar essa primeira fração por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E 5 vezes 2 é igual a 10. 1 vezes 5 é igual a 5. E 2 vezes 5 é igual a 10. Ou seja, eu consegui obter duas frações equivalentes. Uma fração equivalente à primeira fração que eu tinha e outra fração equivalente à segunda fração que eu tinha. De modo que essas duas frações equivalentes, elas têm o mesmo denominador. E o denominador é igual a 10. Nessa primeira aqui, o denominador é 10. Nessa segunda, o denominador também é 10. Para fixar melhor o entendimento, aqui eu tenho mais dois exemplos. O primeiro exemplo é a fração 1 sobre 4 e a fração 1 sobre 2, 1/4 e 1/2. E aí eu quero obter duas frações equivalentes em que os denominadores são iguais. E aí o que é que eu vou fazer? Eu observo que nessa segunda fração aqui, o denominador é igual a 2. E aí o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira fração por 2. E eu observo que nessa primeira fração o denominador é igual a 4. Então, vou multiplicar a segunda fração por 4. 1 vezes 2 é igual a 2. E 4 vezes 2 é igual a 8. 1 vezes 4 é igual a 4. E 2 vezes 4 é igual a 8. No segundo exemplo, eu tenho 3 sobre 6 e 4 sobre 5. Novamente, quero obter duas frações equivalentes. Uma fração equivalente a 3 sobre 6, a 3 sextos, e outra fração equivalente a 4 sobre 5. De modo que essas duas frações equivalentes têm o mesmo denominador. O que é que eu vou observar? Nessa segunda fração aqui, o denominador é 5. Ou seja, o número de baixo é 5. Se o número de baixo é 5, eu vou multiplicar essa primeira por 5. Vou multiplicar tanto o número de baixo quanto o número de cima por 5. Na segunda fração, eu observo que o denominador é 6. Se o denominador aqui é 6, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar a segunda fração por 6. Tanto o número de baixo quanto o número de cima. Aí eu tenho que 3 vezes 5 é igual a 15. E 6 vezes 5 é igual a 30. Na segunda fração eu tenho que 4 vezes 6 é igual a 24. E 5 vezes 6 é igual a 30. A primeira fração equivalente que eu consegui
15 sobre 30. E a segunda fração equivalente, 24 sobre 30. E aí eu observo que ambas têm denominador igual a 30. Ou seja, eu consegui fazer com que as duas frações tivessem o mesmo denominador.